o Senhor precisa tirar de nós. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão encontra-se no livro de Êxodo capítulo de número 23, apenas o versículo de número 25 para a nossa reflexão. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Queridos, são mandamentos com promessas, porque quando o autor do livro de Êxodo fala: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. De nada adianta nós termos o pão sem a bênção de Deus. De nada adianta nós termos as coisas sem a bênção de Deus. Mas aqui há um critério que é colocado pelo autor de Êxodo, que ele fala: e servireis ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor com todo o nosso amor, quando nós servimos ao Senhor com todo o nosso ânimo, com todo o nosso esforço, Ele naturalmente abençoa o pão nosso de cada dia, Ele abençoa a água, e não somente estas coisas, mas Ele abençoa todas as áreas das nossas vidas, quando nós servimos ao Senhor por amor, ou seja, quando nós servimos ao Senhor intencionalmente. Mas eu quero voltar ao tema do nosso Conectados, que é o que o Senhor precisa tirar do meio de nós. Porque aqui há dois mandamentos com promessas, e é importante que você perceba isso. O primeiro critério é quando ele fala: se nós servimos ao Senhor, certamente nós seremos o quê? Abençoados. Esse é um ponto. E é um ponto que não há como nós, às vezes, até argumentarmos, porque é promessa, é mandamento com promessa. A partir do momento que eu sirvo ao Senhor, nosso Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa disposição, Ele abençoa as nossas vidas. E eu quero dizer que Ele abençoa as nossas vidas, não com bênçãos materiais, porque aqui Ele fala com o pão e a água. E o pão, via de regra, se ele ficar 2, 3 dias, você já não consegue comê-lo. Você tem que fazer, talvez, dele uma torrada, talvez fazer dele uma farinha de rosca, ou seja, o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós temos um Deus que abençoa as nossas vidas quando nós o servimos com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E ele fala: tirarei do meio de ti as enfermidades. E, queridos, pensando a respeito dessas enfermidades, é claro que nós temos que trazer para o nosso contexto onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos, onde nós temos a oportunidade de desenvolver os nossos dons, os nossos talentos. O que o Senhor precisa tirar do meio de nós para que nós possamos servi-lo com alegria, possamos servi-lo com amor. Eu penso que o Senhor, Ele precisa tirar do meio de nós o desânimo. Às vezes nós não temos ânimo para ler a Sagrada Escritura. Às vezes não temos ânimo para orar. Às vezes não temos ânimo para reconhecer que o pão nosso de cada dia, quem abençoa é Deus, seguindo ao primeiro mandamento com promessa desse versículo. E o segundo mandamento com promessa que ele fala: tirarei do meio de ti as enfermidades. E que enfermidades o Senhor Deus, Ele precisa tirar do meio de nós hoje, no tempo presente? Talvez o Senhor precise tirar uma enfermidade que chama-se cegueira espiritual. Quando nós não conseguimos, às vezes até conseguimos ler, mas não conseguimos compreender porque os nossos olhos estão tapados. E é por isso que pediram ao Senhor que Ele tire também de nós as escamas dos nossos olhos para que possamos verdadeiramente servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo. E aí o que acontece? Ele tira não somente as enfermidades físicas, mas também as enfermidades da alma. O que o Senhor precisa tirar do meio de nós
para que possamos servi-lo com excelência. O que o Senhor precisa tirar talvez seja a nossa vaidade, talvez seja a nossa arrogância. O que o Senhor precisa tirar de nós para que possamos servi-lo e para que possamos realmente reconhecer que a Sagrada Escritura trata com muita pontualidade aquilo que são os mandamentos com promessa. E mandamentos com promessa significa dizer que primeiro eu cumpro os mandamentos, primeiro eu guardo os mandamentos para depois eu receber a promessa de Deus. E para que eu seja abençoado por esse mesmo Deus, eu preciso de servi-lo com alegria, com amor, com intencionalidade. E aí ele vai tirando essas enfermidades físicas, essas enfermidades da alma que atrapalham a nossa caminhada enquanto pessoas, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você pense com bastante sinceridade o que o Senhor precisa tirar do meio de nós. O que o Senhor precisa tirar de nós. Que essa seja uma reflexão, mas também que nos leve a entender que lá no primeiro mandamento com promessa, nós seremos abençoados a partir do momento que servimos ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, com toda a nossa alegria, com todo o nosso entusiasmo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Reflita o que o Senhor precisa tirar do meio de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você quiser assistir essa mensagem na íntegra, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Igreja Metodista em Guaianá também, para que você possa observar e acompanhar essa mensagem na íntegra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família grandemente. Fiquem todos com a paz de Cristo Jesus.